Bom dia. Deixa eu arrumar aqui. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Fizemos aqui a abertura, tivemos a fala da Isa no começo, o Fábio e eu falando um pouquinho, né, sobre segurança científica e sobre credibilidade técnica. E agora a gente vem para um painel super aguardado para a gente falar um pouco sobre ESG e como a gente usa as estratégias, né, de ESG para o crescimento sustentável. E eu vou ter aqui comigo duas mulheres super inspiradoras para esse debate. Vou ter a Grazi, diretora de Gestão do Grupo Boticário, e a Carol, né, CEO, board member da Redpoint Ventures, que além de co-founder desse espaço aqui, onde a gente está fazendo a transmissão, né, um dos criadores, fundadores do Cubo Itaú, também é a nossa investidora, né? A Redpoint fez a nossa rodada Seed, nos acompanha aí quase 2 anos, e a gente vai ter um bate-papo incrível para falar disso. A Carol, acho que já está online, Grazi está entrando também. Carol? Tô aqui. Eu tô aqui, Grazi. Boa. Oi, Grazi. Eu não tô vendo. Oi, Tati, tudo bem? Tudo jóia. Não sei se eu estou vendo vocês. Só um minutinho, meninas. Agora estou vendo as duas. Boa. Meninas, sejam super bem-vindas. Eu brinco que o startup está acostumado a lidar ali com a gente ter que mudar um pouco, às vezes, a agenda. A equipe da Grazi me avisou ali que teve um imprevisto de agenda e que a Grazi precisa fazer um hard stop às 11h30. Então, a gente vai fazer aqui uma dinâmica. Eu vou endereçar as perguntas para ela mais no começo, Carol, para a gente ter o bate-papo, mas eu queria pedir já para vocês começarem se apresentando. Né? Quem são vocês? Grazi, Carol, né? Quem são vocês, o que vocês fazem, qual o papel de vocês dentro do Grupo Boticário, dentro da Redpoint? Eu vou começar com a Grazi, aí, pedindo para ela já dar o bom dia e já começar com o nosso time aqui. Muito bom, obrigada, super obrigada pelo convite. Então, acho que a gente está bem? Está travando aqui um pouquinho. Acho que você está com problema de conexão. Agora voltou, Grazi. Carol, se você quiser, Carol, começa. Vou tentar acessar por outra rede. Só um minutinho. Claro. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Grazi. Bom dia, Tati, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que a gente vai falar sobre ESG e eu acho que está absolutamente interconectado com saúde mental. E saúde mental, realmente, que a gente sempre brincava, né? Saúde mental é um grande luxo da sociedade moderna. A gente nunca foi tão óbvio, né, durante essa pandemia, que realmente faz a diferença quando você tem a sua estabilidade emocional, mental. E a gente vê cada vez mais, né, os casos. A gente recentemente teve o caso do Medina, que acho que talvez já tenha até sido discutido aí, né, Tati? Mas os atletas que começam, que estão nesse mundo super competitivo, que começam a mostrar para a gente a humanidade, né? Mostrar, gente, não dá, a gente não aguenta tudo isso, a gente eu preciso voltar para o meu equilíbrio para fazer o meu melhor. E é assim na empresa também, não só com as pessoas que trabalham, com os executivos que trabalham, mas também com a própria empresa, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vou me apresentar para vocês. Eu sou a Carol. Eu sou sócia da Redpoint Ventures, que é um fundo de venture capital. Então, a gente faz investimento em empresas, em startups. A gente investe em série A de startups, que é bem no iniciozinho da startup, e vai ajudando a startup a se tornar uma empresa de sucesso. Seja um unicórnio, né, uma startup que tem uma avaliação maior de $1 bilhão, ou seja, uma super empresa que tenha conseguido chegar no ponto de sucesso dela, né? Que tenha conseguido entregar o que ela queria entregar, né? Fazer essa diferença no mundo. Nós temos hoje em torno de 50 empresas investidas, são 2 fundos. A gente usa um termo que é Assets Under Management, mas que significa o tanto de dinheiro que a gente tem para investir, o que já foi investido, que é mais ou menos uns $300 milhões. Então, a gente está falando de
é um valor relativamente grande para um fundo de venture capital. Foi o primeiro fundo a ter mais de 100 milhões de dólares, isso no passado, isso há 10 anos atrás, era uma coisa completamente pouco natural para o nosso ecossistema, né? Então foi muito bacana quando isso aconteceu. A gente cofundou o Cubo junto com o Itaú, que é o maior hub de inovação da América Latina e que está sozinho, se transformando de uma maneira incrível. Tenho falado muito com o pessoal do Cubo, muito com a Renata Zanotto, que é uma das pessoas que coordena todas essas mudanças. É incrível onde eles estão chegando. Eu fico muito feliz da Vitude estar fazendo esse evento nesse local tão especial aí, que traz tanta inovação e tanta mudança para o mundo. Enfim, prazer estar aí com vocês. Boa, obrigada. Grazi. Vamos lá, vamos tentar? Vamos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Muito bom. Bom, Carol, prazer duplar nesse painel com você. Então, admiro e admiro o seu trabalho e tem aí muita coisa que tem tudo a ver com o que a nossa sociedade vem se desenvolvendo, né? E novos caminhos para a gente percorrer. Então, super importante ter esse papel de apoiar essa nova economia, né? Então, acompanho de longe e é um prazer estar aqui com você e com vocês hoje. Então, só me autodescrevendo, estou com uma blusa verde, cabelos marrom, castanhos, olhos castanhos e batom, não podia faltar, do Grupo Boticário, um batom forte vermelho aqui para vocês. Bom, sou a Grazi, então, responsável pela área de gente, então eu sou a vice-presidente acabei recentemente assumir essa posição, então estou super feliz, primeira conversa com vocês empossada da cadeira de vice-presidente do Grupo Boticário de gente. O Grupo Boticário tem 12 mil colaboradores diretos, se a gente pensa nas franquias, nos terceiros, são 30 mil aproximadamente, e a gente tem também uma relação de muita responsabilidade e carinho com as nossas representantes também, então se a gente soma isso, a gente está em contato direto aí com 1% das mulheres do Brasil, então um super orgulho de poder estar aqui trabalhando com tanta gente competente, podendo fazer também o nosso papel em empoderar as mulheres para ter, né, cada vez mais um papel equilibrado na sociedade, então posso até depois compartilhar com vocês algumas das nossas iniciativas, e uma das, bem relacionada aqui ao tema que a gente vai discutir hoje, falar de saúde mental. Tinha uma tinta adicional, né, na pandemia, pensando quanto que nossas mulheres, muitas vezes, trabalhando a ritmo de renda, né, tinham também essa questão dos lockdowns, como equacionar tudo isso foi um super desafio. Então, conto para vocês um pouquinho mais adiante, mas essa sou eu. Estou aqui no grupo há 9 anos. Bom, bacana. Eu já vou começar com a primeira pergunta para ti, Grazi. Você já deu um spoiler aí dos desafios, falou das mulheres do grupo, arrimo de família. Quais foram os teus maiores desafios, né, na posição de líder de gente e com tudo que vocês fizeram muito rapidamente? Costumo dizer que vocês estão sempre na vanguarda, né? Muito antes de pandemia, vocês já tinham ali o Projeto Sentinela, já tinha uma série de ações relacionadas ao cuidado de saúde mental e não foi motivado pelo que aconteceu em pandemia. Então, eu queria ouvir de você quais foram os desafios nesses 2 últimos anos aí que a gente vem vivendo essa pouquinho de maluquice, eu diria, com tudo que a gente está vivendo de pandemia. Difícil elencar, mas acho que eu vou começar com o primeiro, que foi a minha própria saúde mental. Então, me cuidar, e me cuidar no que não é... E o cuidar, né, ele muitas vezes escorre entre os dedos. Então, ter sim a disciplina para buscar apoio profissional, né, de psicólogo, exercício, alimentação, cuidar para filtrar a quantidade de informação, de notícias que também estavam ali nos impactando dia sim, dia também. Então, foi uma tentativa de me blindar. Em alguns momentos deu muito certo, em outros momentos não tanto. Mas também, acho que com isso, o aprendizado e até a limitação do que eu consegui, foi um momento onde eu me aproximei muito eu fortaleci minha rede de suporte. Então, me aproximei da minha família. Eu sei que sou privilegiada, nem todo mundo, né, tem esse contexto, mas
eu precisei muito do meu marido, da minha mãe, do meu pai. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, então isso foi um adicional nisso tudo. Então, tentei me blindar, viver com a minha lente também e filtrar as notícias ruins que vinham, porque muitas vezes também, se a gente está muito atento, com a antena muito ligada com o que está vindo, tudo fica até pior, né? Então, tinham coisas difíceis, sim, aonde eu tentava processar, mas também me filtrar para que não ficasse ainda mais agudo tudo que a gente estava vivendo, né? Então, não viver pelo outro também, né, uma projeção. Pensando na empresa, então, aqui também a mesma lógica serve para a minha equipe, então, eu tenho uma equipe que eu falo para eles, né, o quanto que eles são importantes, responsáveis também nessa retroalimentação da segurança psicológica, do ambiente saudável. A gente fala muito da relação líder-liderado, menos sobre liderado-líder. E eu posso dizer que a minha equipe foi chave. Eu fiquei sem chefe por algum tempo durante a pandemia, como um componente aí adicional nessa montanha-russa. Mas ter uma equipe coesa, uma equipe onde a gente pode exercitar a vulnerabilidade, a empatia, tem muito de mim? Tem, mas tem tanto a ver também com as pessoas com quem eu escolhi para estar comigo nessa jornada. Então, a gente troca e é uma via de mão dupla. Então, eu falo que a minha equipe, falo para quem quiser, assim, até para o meu novo chefe, né, que foi o meu grande combustível no grupo Boticário para também me renovar, né? Acho que a gente fala muito sobre, eu tive momentos, sim, onde eu senti que não ia dar conta, o famoso, né, burnout ali. Então, a minha regeneração vinha muito pela minha questão de tentar dividir os ovos em várias cestas, e estar aqui com a minha equipe também, compartilhando dessa jornada, foi muito importante para mim. Então, acho que a mesma lógica serve também com relação a pares, né, assim, líderes. Então, uma coisa que eu aprendi, talvez não tenha nascido com esse chip, é o quanto que a nossa rede, duas coisas que eu aprendi muito na pandemia. O quanto que falar ajuda a gente materializar as emoções, muito óbvio para muitos de vocês, para mim menos, eu sou hoteleira, então não tenho a formação técnica, mas sou muito interessada e leio, curiosa a respeito. Então, o quanto que falar ele consegue nos ajudar a colocar mais concretude nas emoções e fica mais fácil de a gente geri-las depois. E ter uma rede para com quem você possa falar, né, e ter confiança é muito poderoso. Então, eu acho que eu tenho uma característica de trabalhar, talvez, de uma maneira mais, por ser mais introspectiva, mais solo, eu talvez tinha uma agenda mais objetiva para essa agenda com o meu time, com os meus pares. Então, foi incrível viver no final do ano passado. Eu fiz o meu primeiro encontro com o time depois de 2 anos e meio, porque eu voltei de licença maternidade e já encontrei a pandemia. E a gente passou 2 dias entendendo a vida de cada um. E aí, uma reflexão que me passou pela cabeça foi, nossa, quanto tempo não é perdido, mas como estava na nossa mão conhecer o universo de cada um e a gente não acha esse tempo para falar sobre isso, né? Então, o quanto que você entende a história, o contexto de cada um, tantas coisas começam a fazer sentido, né? E a coisa flui de uma maneira muito diferente. Então, talvez o meu maior desafio e aprendizado tenham sido esses, falando um pouco sobre como que é liderar essa agenda de saúde mental, né, de performance, porque saúde mental tem sim a ver com a nossa responsabilidade social, mas está conectado a negócio. Ela é uma tarefa, sim, mais fácil no Grupo Boticário, porque está muito no DNA da empresa, então, de fato, me sinto também privilegiada por ter, né, por ocupar essa cadeira nesse lugar, mas é uma tarefa que eu posso também falar para vocês, se vocês acharem, né, que é relevante, com mais granularidade, mas é muito esse olhar de, sim, ter uma série de iniciativas para suportar,
mas uma das coisas que eu mais me orgulho foi aproveitar essa oportunidade para a gente trazer mais consciência sobre saúde mental para os nossos líderes, né? Então, o que eu estou falando para vocês hoje foi uma jornada. A Grazi, de 2 anos atrás, ela talvez fosse muito mais fechada para falar sobre isso, como eu estou falando com vocês hoje. E eu tenho certeza que eu só sou um exemplo de centenas. Então, a gente fez uma série de iniciativas com os líderes, mas também criando ferramentas para os nossos colaboradores, para que a gente pudesse fazer aí a junção dos, né, o match, né, criar um terreno fértil dos 2 lados, no papel da organização, mas também no papel do indivíduo, para que ele sinta aqui um porto seguro para conversar. Obrigada, Grazi. Carol, e aí os desafios, como foram? Bom, primeiro, Grazi, super admiro você, o trabalho que você está desenvolvendo aí no Boticário. O que você falou é isso, né? Uma jornada, né? Uma jornada que foi acelerada muito nesse período de pandemia. Já também passei meu batom do Boticário aqui para ficar... Boa. Para mim, a pandemia não foi fácil, foi bem difícil. Eu tenho 3 filhos pequenos e, assim, não foi fácil ficar em casa, trabalhar muito mais do que eu já estava trabalhando, cuidar de um time, porque eu sou líder do time na Redpoint Ventures, e tocar, fazer a vida funcionar. Eu sou separada, então também não tinha meu marido, minha família não tinha um marido em casa, né? Mais uma pessoa para dividir, para conversar à noite, para, sei lá, sentar à noite, tomar um vinho, um drink, ou tomar uma água com uma saladinha e falar, tá tudo bem, vamos bater um papo. Era eu e as crianças em casa e só. Minha mãe em Curitiba, não vi minha mãe durante quase 1 ano, então foi muito, muito difícil. Mas eu, nesse momento que eu pensava sempre, eu tenho que estar bem. Eu sou a âncora dessa casa, eu preciso me cuidar. E cuidar do meu corpo, quer dizer, eu tenho que cuidar, fazer exercício, eu tenho que estar bem em termos de alimentação, mas eu preciso cuidar da minha alma. Então, eu meditei muito mais do que eu costumava meditar. Eu aprendi a errar e a me perdoar muito mais. Acho que, para mim, a grande aprendizagem como pessoa foi esse perdão, esse carinho, sabe, que tem que ter com a gente mesmo, e esse perdão que a gente tem que dar, porque, assim, nossa, eu fiz tanta coisa errada durante todo esse período, e foi tão complicado com as crianças, até cada um num momento diferente de aula, e tentar entender o universo de cada um dos meus filhos, para que eles se adaptassem a tudo isso em casa. Nossa, foi difícil demais. Então, assim, as pessoas às vezes têm até um olhar romântico, foi tão bom ficar com a família e tal, teve uma proximidade. No meu caso, não foi exatamente assim, eu não tenho esse olhar romântico, mas foi muito importante para o crescimento de todos que estavam envolvidos ali no processo. Eu errei muito, mas aprendi demais e aprendi a me perdoar e a me compreender, a ter mais empatia comigo mesmo. Como líder, foi muita questão cultural, e ali, eu acho que nessa questão cultural é que entra muito a questão da saúde mental, né? Você entender o momento de cada um do seu time. Como está a questão de saúde mental de cada um do seu time. Tentar encontrar esses triggers. Eu não sou uma profissional, é difícil visualizar e tentar, sabe, achar esses momentos que você fala, putz, aqui eu consigo adicionar um valor porque eu sei que está dando um problema aqui. Então, ter essa sensibilidade, essa empatia, para quem não é profissional, não é fácil. Eu imagino que tem um serviço como a Vitude que te dá essa base, sabe, de você, para o seu time, de olhar para o seu time como um todo e ir ajudando o seu time a desenvolver, seja uma super ajuda para o líder, né? Assim, a grande questão para a nossa organização, para a Redpoint Ventures, foi assim, esse incerto do vai e vem e o que a gente realmente deveria priorizar, como enquanto organização, né? O melhor, acho que desse momento, foi que a gente percebeu que tomar decisões com mais opiniões, e opiniões diversas, com diferentes pontos de vista, ajudava mais no bem-estar do time como um todo, e ajudava mais na execução e na entrega. Então, não só tinha o bem-estar do time, como veio com esse bem-estar, uma execução melhor e uma entrega melhor. Então, exercitar a empatia, enxergar por meio dessa perspectiva das diferentes partes interessadas, que é muito o que o capitalismo de stakeholders fala, né? Que é muito isso, você olhar para todas as partes interessadas dentro de uma determinada equação, que isso daí é executar o ESG na prática, né? Então, considerar essa impermanência das realidades cada vez mais fluidas, mais mutáveis, muita coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo, e você tocar tudo isso para que cada um encontre o seu ponto de equilíbrio, execute melhor, entregue melhor,
é que foi a grande dificuldade, e ainda tem sido, né? A gente ainda está no meio disso tudo. A gente não consegue mais fazer eventos ao vivo, a gente não consegue se encontrar ainda no cubo, sentar, tomar um café. São eventos raros, né, quando isso acontece. Eu fiz alguns com a Tati aí durante esse período, mas assim, é muito raro conseguir até ficar perto dos nossos founders, né, dos fundadores das empresas que a gente trabalha. Mas enfim, foi isso. Duas falas incríveis aí, eu acho que tem muito, né? Escuta, empatia, como a gente desenvolveu isso. E fundamental para a gente conseguir, acho que vocês duas trazem, eu precisei primeiro me olhar, né? Eu precisei primeiro me cuidar. O desafio tá, até para a gente conseguir inspirar os demais, eu acho que a gente tem que ali estar bem e se cuidar, né? O autocuidado se faz presente. Grazi, eu ouvi você falando uma vez sobre cordialidade, né? Você falou cordialidade é a fortaleza de tudo que o Grupo Boticário faz. E o cuidado é o combustível para a performance. Foram duas frases que me marcaram muito de ouvir você falar. E eu queria entender como é que essas duas afirmações conversam com a estratégia ESG do grupo. Acho que você está no mudo. Não podia falhar, né? É a frase mais falada na pandemia. Né? Poxa, mas vamos lá. Que eu posso te falar sobre essa frase, essa é uma das nossas essências, né? Nutrir as relações. E ela pode parecer clichê, pode parecer meio abraçadora de árvores, mas para mim fez muito sentido quando eu ouvi o fundador contando como que é a filosofia dele de fazer negócio, que tem a ver, a gente depois vinha estudar, estudei isso em várias outras disciplinas das negociações ganha-ganha, mas ele, sem a metodologia, tinha muito desse componente do ganha-ganha na essência. Então, isso está totalmente conectado com o nosso, né, o ESG, a forma de pensar negócio, onde não tem se um ganha e o outro não tem ganhador, né, não vale a pena. Então, é a forma como a gente faz negócio, olhando a cadeia de uma maneira mais ampla. Então, quando a gente comemora resultados, e saí agora de uma reunião onde a gente estava olhando um pouco dessas informações, assim, resultados muito importantes financeiros para a gente celebrar, mas também a gente comemora e olha a gente aloca tempo para olhar com a mesma criticidade como é que está o sucesso, o pulso das nossas pessoas, né? Então, a gente tem uma ferramenta onde a gente monitora isso real time, né? Então, em tempo real, as pessoas podem e são estimuladas a preencher e compartilhar com a gente como que elas estão se sentindo. E a gente dedica tempo também para olhar isso. Mesma coisa, os nossos fornecedores. Posso dizer que uma das coisas que mais me impressionaram na pandemia foi tão importante, e é muito óbvio, o quanto que a gente instaurou um comitê de crise para olhar os nossos 12 mil funcionários, 30 mil dos franqueados, a gente estava olhando todo mundo, foi um super desafio, imaginem a capilaridade, né? Então, tem mais de 4 mil pontos de venda, em lugares espalhados pelo Brasil, cada um com um decreto diferente, então foi ali um super desafio da gente se manter e pilotar, abre, não abre, pode, não pode, como é que tá os índices, né, de contaminação, enfim. Foi um desafio per se, mas o que mais me impactou, esse foi muito já esperado. Mas para mim o que me surpreendeu foi o quanto que a gente, tão importante quanto olhar para os nossos colaboradores, a gente no início da crise, quando estava com muito mais incerteza e com um olhar até mais negativo do que a gente estava projetando trevas. Então, se as lojas ficarem fechadas para até o final do ano, o que a gente faz? E então, 2 esteiras foram abertas, uma que era dos colaboradores e outro que era olhar justamente os nossos fornecedores e as nossas representantes. Então, o que acontecia depois e o que acontecia antes do Grupo Boticário. E a gente fez um fechamento, pedimos dinheiro emprestado para ter caixa, para a gente, por exemplo, não cobrar as nossas representantes por um tempo, porque a gente queria que elas tivessem um recurso ali para direcionar para as emergências que fossem necessárias.
A mesma coisa com os nossos fornecedores. Então, a gente antecipou o pagamento de notas para poder oxigenar as pessoas que seriam muito impactadas. Então, eu falo para vocês, mas me arrepia. E é isso que tomar esse tipo de decisão de uma maneira instantânea, sem grandes comitês executivos escalar para conselho, tem a ver o quanto que isso já está incorporado na célula da organização, né? Então, isso me orgulha demais. E falando um pouco sobre os colaboradores, assim, outra etapa né, um exemplo que mostra assim, o quanto que a gente vive isso na prática, a gente tem um evento de final de ano que é já esperado que o nosso CFO, a gente vai brincando no último semestre do ano, e ele tem ali um post-it com o resultado, né, embaixo da mesa dele. Ele fala, será que a gente vai bater ou não vai bater? Eu tenho aqui, essa aqui é o orçamento, essa aqui é o que está dado, projetado, mas eu acredito que a gente vai mais. E ele brinca que ele tem um post-it ali embaixo da mesa dele. E no final de 2020, no evento que a gente estava para falar sobre como a gente estava performando, ele tirou o post-it, o CFO. E aí ele falou, e o post-it estava lá, manter 12 mil funcionários. Não era uma meta financeira. Então, isso, desculpa, até me emociono, mas para uma pessoa de gente, é muito impactante, significa muito, né? E aí, fala o que agora? Grazi, incrível. Carol, isso. me salva, por favor. Não vou te salvar, imagina. Alguém ajuda. Estou te admirando mais ainda. Eu acho sensacional, porque é bem isso mesmo, né? Quer dizer, o que a gente está olhando agora é uma visão completamente diferente do capitalismo, que não é o capitalismo de um lucro de uma pessoa só ou de um resultado para uma pessoa só. É um olhar para a função social da empresa e para o que realmente é importante, para o que é core para a empresa. E pessoas é que realmente fazem a diferença. São as pessoas que tornam as empresas importantes. Sem as pessoas, não tem como fazer. E esse olhar carinhoso, empático para todas as pessoas que trabalham no Grupo Boticário, certamente é o que constrói, foi o que construiu a empresa. Então, a gente olha para essa base, para esse pilar tão importante, com muita admiração, com muito orgulho de ser uma empresa brasileira e de pensar nisso tudo, sabe? Mesmo perante toda essa dificuldade. Quer dizer, qual é o objetivo final? Manter o emprego de todo mundo. Isso é incrível, e não só olhando para isso, mas olhando para a cadeia como um todo, que foi o que você falou. A gente não está nem olhando só para os empregados, está olhando para toda a cadeia. É sensacional, é incrível, é realmente o ESG na prática. Parabéns. É isso, né? A gente fica aqui sem palavras, o quanto é difícil você pensar, putz, não é uma meta financeira, é uma meta que a gente vai cuidar da nossa gente. E conversa, você falou ali, às vezes pode parecer abraçação de árvore, a essência? Não, é a essência, é isso que faz a diferença. Acho que a gente tem muito orgulho aqui, Grazi, de ter vocês como parceiro, porque acho que vocês são exatamente o que a gente imagina como uma empresa que cuida. Quando a gente fala de cuidado, a gente tem que viver esse cuidado, e isso é viver o cuidado, né? Eu acho que tinha uma outra pergunta, não sei como é que você está de tempo, né? E ela tinha a ver um pouco com esse pilar social. Eu lembro de você ter falado o quanto que os colaboradores do BOT, eles são a alavanca para vocês promoverem a transformação que vocês querem ver no mundo. E aí, quando você traz esse dado do CFO, essa informação, e você se emociona aqui, é isso, é essa alavanca. Eu queria que você fechasse aí tua fala falando um pouquinho disso, porque eu lembro muito de você falar, a gente usa o pilar S aqui, o social, né? Putz, os nossos colaboradores são a grande alavanca. Eles é que promovem a transformação que a gente sonha para o mundo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Legal, super obrigada pela pergunta. Uma boa deixa também para a gente. Eu de verdade, eu falo, sou muito apaixonada por essa empresa, então, de fato, tento trazer aqui, tem seus desafios, mas, de fato, é uma empresa que tem um olhar muito contemporâneo para sucesso, né? E é isso que me conecta muito até hoje. E falando um pouco sobre o quanto que a gente acredita que os nossos colaboradores são alavanca para sucesso, isso tem muito a ver com esse mundo, tem todo o VUCA já nem usa-se mais, né? Mas com todo esse dinamismo, construir picadas sem uma referência, a gente está
está vivendo uma nova era, sem tanto benchmark de como foi feito. Ter pessoas com autonomia intelectual, que se sentem à vontade e sentem adrenalina boa de estar abrindo a picada, setando uma nova referência, é muito importante. E as pessoas só fazem isso se elas se sentem seguras, né? Então, até uma das coisas que eu aprendi, o doutor André, acho que vai conversar aqui com vocês, né? E foi com ele justamente que eu tive acesso a esse conceito pela primeira vez. O quanto que a gente fala muito de um lugar de contribuição, um lugar de troca, de co-construção. Isso é default, né? Já está mais do que batido. No entanto, a gente esquece muitas vezes as etapas que antecedem para a gente sim chegar nesse lugar de autonomia intelectual, de possibilidade de ter aí uma voz forte para criticar, contribuir. Tem todo um alicerce que acontece antes, que é esse ambiente onde você se sinta incluído, depois, por estar incluído, você consiga errar. A Carol falou muito do errar, né? O errar é algo muito simples, mas levanta a mão quem gosta de errar, né? Então, discutir isso em mais profundidade, as consequências disso, de uma forma realista, eu acho que é madura, acho que é super importante. E aí vai, do ser incluído, do ter um ambiente propício, sim, para o aprender, mas isso aprender significa, assim, errar, para depois a pessoa poder contribuir e depois desafiar. Então, o desafiar, a gente sabe que é ali onde a gente precisa chegar, mas a gente precisa pavimentar todo esse caminho. Não adianta achar que tem um atalho e que ali você vai ter pessoas com super a espinha ereta e disponíveis ali para se expor e se jogar na piscina, né? Então, eu acredito demais que a gente deveria ter aqui, como área de gente, o mínimo necessário para canalizar a energia, mas não catraca para gente controlar essa energia no processo, no picado. Então, como sucesso para mim é criar guardrails que sirvam para canalizar a energia num foco único, mas deixar as pessoas terem essa autonomia intelectual que tanto nos estimula, que é o ambiente de aprendizagem que a gente tanto ouve falar, né? Então, eu tenho como missão aqui que as pessoas possam ser a sua melhor versão. E eu sei bem o que isso significa, porque é o que eu tenho vivido. Nem sempre, não é uma linha direta de A até B, mas como que a gente cuida desse ambiente para que as pessoas possam, né, ter essa experiência autêntica, verdadeira com a gente, né? Então, acho que é isso que eu posso te dizer sobre esse tema do como a gente acredita que as pessoas são alavanca para a nossa performance. Boa. Quer completar, Carol? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala assim, em ESG, a gente fala são os padrões usados numa operação da empresa, né? Que vai considerar fator ambiental, fator social, de governança, nessa análise de processo de tomada de decisão. A gente sabe que isso é uma tendência mundial, que está engajando diferentes empresas, diferentes stakeholders, né? Pessoas interessadas dentro disso tudo. Agora, assim, as empresas que começam a fazer isso, essa incorporação dos aspectos sociais e ambientais às estratégias e às práticas de governança corporativa, elas começam a ganhar cada vez mais importância, né? Elas se tornam uma vantagem competitiva para as organizações, uma vez que o papel da própria sociedade ele passa a ter uma questão crítica com relação à criação de valor a longo prazo, né? Ela começa, e esse papel essa função social, esse papel dessa sociedade, ele começa a trazer e chamar mais atenção dos investidores e das outras pessoas, né? Dos consumidores, dos fornecedores, de todo mundo que está envolvido dentro dessa cadeia. Então, e inclusive do governo, né? Cada vez mais os governos, as empresas e as instituições começaram a apostar nessas ideias disruptivas, né, nessas ações a favor do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a própria responsabilidade social, né, que é a característica do que a gente estava falando, que a Grazi fala, né, que são os novos tempos, é isso, de um novo capitalismo, né, uma evolução do capitalismo industrial que a gente teve nos últimos 250 anos, que segundo Adam Smith, né, que eram os resultados financeiros de curto prazo, que eram priorizados, muitas vezes em detrimento do bem-estar social e do próprio meio ambiente.
E hoje a gente está intimamente ligado, muito mais vinculado a outras métricas de sucesso, que vão muito além do crescimento e do lucro, né? Acho que são várias as filosofias que colocam o ESG dentro da empresa, né, ou dentro desse novo capitalismo, mas tem capitalismo consciente, tem outros que falam a respeito disso, mas o foco da empresa começa a ser a sustentabilidade do seu próprio negócio. Né? O ESG ele traz essa sustentabilidade, esse retorno a longo prazo, e é o que os investidores olham, né, também. Então, é onde se cria efetivamente valor a longo prazo. Boa. Grazi, como é que você está de agenda? Eu preciso ir, mas, enfim, se você quiser eu já posso me despedir. Se você tiver alguma outra pergunta, eu fico à disposição, mas já... Manda. Pode falar. Eu comentar aqui que tem uma pergunta da plateia que eu acho legal, se você tiver um minutinho para responder. E aí é para as duas. Se vocês sentiram mais dificuldade em algum momento ou desafio por serem mulheres. Eu tenho um olhar muito... não sei se é muito, parece aquela coisa, não é? Sou muito humilde, não. Mas eu tenho um olhar generoso, tento ter um olhar generoso, gostaria de acreditar que meu olhar é generoso, e eu não gosto dessa discussão do gênero de uma forma bélica, sabe? Se é mais para a mulher ou mais para o homem. Sabe lá, eu não sou homem, eu imagino que também os homens têm os seus desafios, né? Sei lá, até tentando fazer o exercício da empatia para não ter uma agenda é honrar o ganha-ganha que eu tanto acredito, né? Eu acho que uma das coisas que a gente fez aqui que são bem legais é a licença parental universal, que é uma das iniciativas que eu mais me orgulho. Que quando eu saí de licença maternidade, não foi fácil sair 6 meses, me preparei e adoro o meu trabalho, me preparei uma vida inteira, estava ali com oportunidades de ouro vindo na minha frente, e a gente discute, será que tem que ser 8 meses? Eu falei, não, acho que melhor é a gente poder fazer isso para os homens também, sim. Porque não é para se vingar dos homens, mas para que eles possam sim viver. Eu posso dizer que a licença maternidade, para mim, foi muito melhor do que eu imaginava, e poder também proporcionar isso para os homens na linha é algo que com certeza despertou o melhor em mim, revivi, reenergizei sonhos, reenergizei meu olhar de querer viver mesmo, de ver o mundo num lugar como um lugar bom e algo para o futuro. Eu acho que os homens seriam muito... Né, seria muito importante que quanto mais pessoas vivessem isso, melhor. E tem sim um componente deles também entenderem a responsabilidade que hoje sobrecai mais com as mulheres. Então, essa atitude reflete a minha forma de pensar sobre a questão do peso, da carga emocional sobre o gênero. Então, eu entendo que muitas vezes, na nossa sociedade, às vezes muitas vezes as mulheres têm um triplo chapéu, uma tripla jornada. Então, eu entendo sim que pode ser sim que as mulheres tenham sido mais impactadas. A questão dos filhos não irem para as escolas, eu imagino sim que tenha sido muito difícil para muitas de nós. Agora, se é mais ou menos, essa não é uma seara que eu acho que eu tenho propriedade para julgar, sabe? Sim. Obrigada pela resposta, eu vou deixar você se despedir. Eu vou me despedir, desculpa sair correndo, mas parte aí dos novos ofícios, então, da minha promoção que foi anunciada segunda-feira, então peço desculpas, mas eu quis sair do comitê justamente para estar aqui com vocês, então vou correndo lá, mas foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Fico super à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Sei que sua agenda é super disputada. Cada minuto aqui é muito valioso para a gente. Obrigada. E parabéns mais uma vez pela promoção. Obrigada. Aê! Prazer. Obrigada. Vamos nós, Carol. E aí, me fala um pouquinho de você, como é que você viu? Você já compartilhou aí um pouco, né, dos desafios de mãe, mulher
mãe de 3, estava ali separada. Foi mais desafiador? Como é que foi para você isso? Eu acho que, assim, é difícil realmente, a gente nunca quer entrar na seara de gênero, né? É uma seara complexa, porque não são gêneros binários, né? Homens e mulheres. A gente sabe que tem toda uma miríade no meio disso tudo. Então, é sempre importante pensar nas pessoas, né? E enquanto pessoa, para mim foi muito exaustivo, porque eu tinha a maternidade, eu tinha a casa, eu tinha a minha vida, eu tinha a minha família. E quando a gente pensa em termos de gênero, a carga, em geral, familiar, recai mais sobre a mulher, que, em geral, é o arrimo de família, né? Quando a gente olha para todo o nosso país, eu não tenho essa pesquisa em outros países, mas diria que em outros países deve ser igual. O gênero feminino, ele tem, em geral, a maior carga dentro de uma casa. Então, além do trabalho, esse gênero também fica com a carga emocional, né, da estrutura emocional da casa e da estrutura financeira e também dessa estrutura, e eu estou falando aí das mulheres, da maioria das mulheres do Brasil, né? A estrutura financeira, a exigência financeira das casas recai sobre as mulheres também, né? Então, é o financeiro, é o emocional e o tempo que se dedica. Então, não sobra muita coisa, né? Num momento como uma pandemia, você precisa se cuidar, fica muito difícil você conseguir chegar num equilíbrio e estar bem. Então, para mim, foi um período muito exaustivo, muito difícil. Tem um reflexo aí, inclusive em termos de investimentos, também eu estou falando de dados aqui, né? O número de investimentos em mulheres nesse período da pandemia foi menor, que significa que provavelmente as mulheres tiveram menos tempo como fundadoras para se dedicar às suas startups, muito provavelmente porque tinham outras funções também que precisavam se dedicar. Também teve essa questão do número de unicórnios femininos ser menor durante esse período. Tudo isso são dados. Então, eu imagino que sim, que para as mulheres tenha tido um reflexo muito mais forte com relação à pandemia. Para as pessoas que são arrimo de família, arrimo emocional de família, com certeza. Não estou te ouvindo. Até da Grazi, é uma seara que eu, às vezes, até evito de falar, porque é difícil comparar, né? A gente não sabe o que é ser homem, não sabe o que é estar no lugar. Carol, eu tenho uma pergunta para você, o seu olhar muito de investidora, né? Você, além de CEO da Redpoint, você também é conselheira de administração, você faz parte do board de algumas empresas e eu sei que você participa de uma série de discussões aí sobre a criação de ambientes, né, mais diversos, mais inclusivos, psicologicamente saudáveis, e eu queria muito a tua opinião, a tua visão de como que as empresas estão alinhando aí a estratégia ESG com os cuidados de bem-estar e crescimento sustentável. Eu acho que tem tudo a ver com essa nova visão aí de ESG e de capitalismo mesmo, né? Então, assim, o fato de que essa integração desses valores, desses fatores de responsabilidade social nas análises de KPIs, nas análises de resultados e de métricas, realmente faz com que as empresas comecem a se preocupar mais com isso. Então, hoje você tem as empresas que têm metas ESG específicas. Eu sou conselheira da Randon, por exemplo. A Randon é uma empresa que tem metas de ESG específicas. Mais do que isso, várias empresas, elas, inclusive o próprio Boticário, né, começam a lançar instrumentos financeiros redeados em ESG, né, então, baseados em métricas ESG, como Green Bonds e Sustainable Linked Bonds. São dois instrumentos que as empresas começam a se utilizar dele também. Então, eles veem um ganho financeiro em ser mais ESG. Então, o ESG ele começa a se tornar um pilar muito importante para a construção dessa nova realidade corporativa, né? E é uma ferramenta que ajuda a empresa a enxergar esses novos desafios e se utilizar desses novos desafios, trazendo mais valor para a empresa, né, para a própria empresa. Então, todos os stakeholders, todas as pessoas interessadas, elas são chamadas a colaborar para trazer resultados. A gente não está falando, e quando a Grazi fala, né, não é só a pessoa que abraça a árvore, é muito mais do que isso, é um olhar para resultados, quer dizer, tem uma felicidade dos colaboradores e a felicidade corporativa, e você tenta encontrar aquele ikigai, né,
aquele encontro onde os dois mundos se encontram e realmente você consegue tanto fazer o colaborador mais feliz como trazer resultados. Não foi fácil para as empresas pensarem, por exemplo, em trabalho remoto, como é que eles iam fazer com tudo, com todos os planejamentos, todas as estruturas que já existem. E as empresas foram entendendo que isso era necessário, que não tinha mais como voltar atrás, né, nisso tudo. Então, tudo isso aí foi acontecendo para as empresas de uma maneira muito acelerada. As empresas, várias delas já tinham planos para fazer coisas diferentes, mas foi acontecendo de uma forma muito acelerada. E o mais interessante, que também a Grazi comentou, foi o processo de decisão. Ele se tornou muito mais simples. Ela mesma falou, né, não precisou ir para conselho, por quê? Porque os conselhos começaram a se encontrar muito mais rapidamente, até, sei lá, um video call de, sei lá, 15 minutos para resolver uma determinada situação específica. Foi assim também com todas as nossas startups, e você, Tati, que eu lembro que trabalhava, tipo, 30 horas por dia nessa época, lembro bem que você nem dormia direito, porque você estava enlouquecida. Para as startups, foi assim também. Era a revisão de metas e de estratégias o tempo inteiro. E toda essa revisão, esse processo mais rápido de tomada de decisão, foi impressionante que a gente conseguiu implementar tudo isso nas empresas, startups e empresas grandes começaram a implementar e fazer isso funcionar. Por quê? Porque era uma questão de sobrevivência. Não tinha o que fazer. Era isso mesmo. Então, assim, quando a gente fala em tudo que a gente enxerga aí desse conceito de capitalismo moderno, né, onde lucro e propósito fazem parte de uma mesma equação, que eles estão entrelaçados, né, que eles fazem parte do sucesso e do reconhecimento de uma empresa, o ESG, ele se torna, ele permeia entre todas as partes da empresa, né? Então, assim, a agenda hoje das empresas, ela tem que garantir essa pauta de ESG, integrada numa cultura e numa estratégia, pensando naquele resultado final, né? Tanto em termos dos riscos a serem gerenciados, quer dizer, com o compliance, ali olhando tudo isso, mas também com as oportunidades, né? Com essas oportunidades que estão sendo desenvolvidas por esse momento que a gente está vivendo. Esse pensamento de uma forma mais sustentável, né, que garante que a empresa tenha essa estratégia de sustentabilidade incorporada à sua estratégia de negócios, alinhada aos KPIs, alinhada às suas métricas, incorporada a planos de trabalho e também a remuneração dos executivos, que a gente vê hoje os bônus dos executivos também alinhados a métricas ESG. Então, além das metas da própria empresa, a empresa também começa a colocar dentro do bônus dos principais executivos metas ESG. É muito importante para que a gente tenha essa agenda de ESG sendo levada a sério. Então, toda a corporação trabalha em cima disso, né? Olhando para ESG de uma forma mais holística, a longo prazo, enxergando essas diferentes perspectivas como uma criação de valor. E isso tem acontecido de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada do que era. E na prática a gente está vendo tudo isso, né? A gente viu com as startups e agora quando você vê o que a Grazi falou, é exatamente o que está acontecendo na prática. Sim. Sabe que ouvi você falando, né, o quanto foi importante durante a pandemia, durante esse período, acho que vem a fala tua do começo, né, da empatia, e a Grazi falando do desafio dela, que foi se cuidar. Você falou assim, eu vi você trabalhando ali 30 horas, foram dos anos mais, os 2 anos, né, eu diria, de pandemia, foram os meus 2 anos mais desafiadores de vida, de carreira, de uma série de coisas, porque eu acho que foi uma explosão de acontecimentos na Vitude enquanto empresa. Acho que não é fácil estar numa empresa que cresceu 6 vezes no ano e 4 vezes no outro ano. É brutal, assim, a tanto de coisa que você tem que se adaptar, o tanto de mudança, né, que você pensa, a gente também desenhou cenários catastróficos, né, o que aconteceria se não tivesse funding, o que aconteceria se não tivesse receita, e tudo isso traz uma pressão, e eu acho que tem um ponto muito importante da gente pensar em toda essa estratégia, que é o S, né, como é que a gente cuida das pessoas, como é que a gente garante que, de fato, todo mundo está bem, e eu acho que um dos meus grandes desafios nesse período foi me cuidar, né, garantir que eu conseguisse estar bem, que eu conseguisse estar saudável, para conseguir também inspirar as pessoas e conseguir fazer com que elas estivessem aqui felizes, e nem sempre isso é fácil. Nem sempre a gente consegue. Também trago um pouco da tua fala de a gente errou e precisa se perdoar. Eu acho que tem várias coisas que vocês duas trouxeram que eu estou falando assim, opa, estou quase numa sessão de terapia aqui, repensando os meus também. Mas é isso, você sabe que quando a gente vai falando a respeito, vai se tornando mais natural e a gente vai também
se encaixando melhor nisso tudo, né? Porque Sim. quando você começa a pensar, falar, mas está tão errado, né? Tudo que eu fiz. Aí depois, quando você fala com as pessoas, você entende, não, mas todo mundo fez tudo errado, tá tudo certo, então. Então eu tô bem na média, tá tudo certo. E é muito bom você se encontrar você encontrar as pessoas que te acolham, né? Acolher tudo isso que aconteceu e vai continuar acontecendo ainda por um período. A gente não sabe, a gente continua nesse mundo instável, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É bem isso. E, Carol, como investidora, além de ser board member, eu acho que você analisa uma série de startups, né? A RedPoint, eu acho que, se eu não me engano, era uma análise de 200 empresas por ano para escolher algumas para serem investidas, e tem ali 50 empresas no portfólio. Observando o cenário, até mesmo a parceria aqui com o Cubo, que vocês são cofundadores, como é que você vê as scale-ups e as startups olhando para essa estratégia? Porque a gente está falando de ESG, empresa grande, capital aberto, bônus de executivo atrelado ao resultado ESG, a métrica ESG, mas e nas startups? Como é que a gente começa a colocar isso em prática? Como é que você tem visto e quais são suas dicas? É um pouco diferente, mas só para deixar claro para vocês, são os 800 pitches por ano, né, junto com o pessoal do Cubo. 800 pitches por ano, o nosso portfólio tem 50 empresas, são escolhidas realmente a dedo. São muitas empresas que a gente vê e que a gente escuta em diferentes indústrias para entender o que a gente realmente acredita que vai ser vencedor, que vai sair do outro lado, né? Startup não é a mesma coisa que corporação. Muita gente acha que, mas ESG é só coisa de corporação. Não é. ESG é uma coisa que vem da cultura da empresa. E quando o comentário da Grazi a respeito do Boticário, do CFO, que colocou o post-it ali de 12 mil colaboradores, que ele queria manter esses empregos, é muito verdadeiro e faz parte do DNA da empresa. E isso não muda, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena. Isso é sempre a mesma coisa. A questão é que os efeitos de você manter uma equipe dentro de uma startup é muito diferente do que o efeito de você manter uma corporate. Então, na corporate é mais fácil você fazer o ESG completo. Na startup você tem que ser um pouco mais criativo. Não é fácil. Porque você tem menos recursos, você tem menos energia, você tem menos capacidade e você não tem aquela história toda de uma corporate, né, que tem uma estrutura. Então, é difícil para você conseguir ajuda. Você está o tempo inteiro com sede, pensando no próximo round, quando você vai ter novos investidores para você poder realizar o seu crescimento, né? Então, a vida da startup é diferente. ESG, como em startups, também vai acontecendo aos poucos, é muito modular. Não dá para você esperar que uma startup que acabou de começar, ela vai ter tudo isso mapeado e ela vai saber o que fazer. Ela pode ter a cultura dela de ESG e ela vai desenvolvendo. Não precisa ter ninguém espera investir em uma startup que esteja pronta, né? A ideia é investir em uma startup que tenha boas bases. E a base ESG precisa estar dentro dela, junto com as pessoas que fazem parte dela. Então, essa parte cultural, essa base de saber o que essa empresa né? O que a startup onde ela quer chegar, precisa estar lá. Mas nenhum desses projetos precisa estar desenvolvido. Você precisa ter um planejamento e entender o quanto eles são importantes para o seu crescimento. Também não adianta você fazer ESG de uma maneira desmedida, sem ter a vinculação com o resultado dentro da sua empresa. Então, o olhar do investidor é exatamente para isso, para que hajam pilares básicos importantes que sejam reconhecidos por essas pessoas que estão lá dentro e que durante todo o trajeto, durante toda a jornada, vão conseguir desenvolver tudo isso. Essa que é a ideia. Não precisa estar pronto. Ele é uma construção, vai acontecendo com o tempo, né? E para a gente caminhar aqui para o final do nosso painel, Carol, acho que tem uma coisa que a gente fala bastante aqui, que enquanto líderes, né, a gente é exemplo para o nosso time, é exemplo para as pessoas, para os clientes, para todo mundo que está ao redor. E pensando muito nesse cuidado de saúde mental que está atrelado, principalmente com o S ali do ESG, a gente olha, putz, se eu quero ser uma líder, né, importante, inspiradora, eu preciso estar bem. Antes de mais nada, eu acho que foi a primeira coisa que a Grazi trouxe de fato, né? O meu maior desafio foi me cuidar. Eu queria que você compartilhasse as suas estratégias. Você deu um spoilerzinho ali de atividade física, de coisas que você fez, mas quais são as suas estratégias no dia a dia para manter a saúde física, a saúde mental em dia, para que você siga aí participando, né, não só como CEO da RedPoint, mas
né, sendo aí inspiradora nos boards que você faz parte? Eu acho que, para mim, é muito importante estar bem fisicamente. Então, eu faço ginástica, eu faço ginástica diariamente. Eu sempre fico falando, eu vou fazer 5 vezes por semana, para fazer 3 e eu acabo fazendo 7. E eu acho ótimo. Eu tento fazer, não precisa muito tempo para fazer, seja uma caminhada, seja uma corrida, eu adoro correr. É o momento que eu consigo, que eu tenho um problema para resolver, é o momento que eu gosto de correr. Que daí eu alinho melhor as minhas ideias, eu foco no que eu preciso fazer e eu canso um pouco o organismo, parece que a ansiedade vai embora. Até algumas dores passam, é muito engraçado. A endorfina, ela entra e ela passa umas dores e ali eu consigo focar no que eu preciso fazer. Então, a corrida para mim é muito importante. A caminhada e a ginástica também fazem parte desse combo. Me alimentar bem, também muito importante. Cuidar muito com o consumo do álcool excessivo, e isso foi um cuidado importantíssimo durante a pandemia. Todo mundo começou a beber muito mais, e eu comecei a prestar atenção no que eu estava fazendo e falar, não, vamos limitar isso aqui, e foi muito bom para mim, me ajudou bastante. Além disso, uma prática que eu tenho, que é diária, é a prática da meditação. Eu acho que é importantíssimo fazer. Quando eu me encontro comigo mesmo, eu consigo baixar um pouco a vibração, sabe, a vibração cerebral, de eu realmente focar no nada e ficar ali, relaxar. Aquilo me traz uma sensação muito boa e eu consigo ficar muito mais focada no meu trabalho quando eu faço isso. E sem sombra de dúvida, a minha terapia. Não tenho a menor dúvida do quanto isso foi importante para mim. E eu adorei o processo de passar a terapia de uma coisa presencial para uma terapia virtual. Eu não perdi o vínculo com a minha terapeuta, eu mudei de terapeuta durante esse período, e eu não perdi, eu consegui criar um vínculo com a nova e não perder o vínculo com a antiga, e foi muito bom para mim. Foi ter um par de olhos mais acolhedor e que conseguia me explicar melhor tudo que eu estava passando. Eu não abro mão da terapia. Então, da ginástica, da terapia, isso sempre vai ter o meu budget, o meu orçamento sempre vai estar lá para isso. Muito importante. Eu falo que é investimento, né? Não é custo. Não, exato. É CAPEX. Maravilha. Carol, obrigada. Um prazer estar aqui. Sei que a sua agenda é super disputada. Eu sei que são momentos aí, começo do ano, planejamento, uma série de coisas acontecendo. E cada minuto aqui é super importante para a gente. A gente tem um público assistindo. Eu acho que os painéis estão super... as pessoas estão engajadas, querendo saber mais do assunto. E fico muito feliz de ter você aqui falando de um tema super importante. E eu acho que à tarde a gente vai ter mais debates, porque a gente tem aí um painel falando de diversidade, o quanto que isso é alavanca também. A gente sabe o quanto isso também é importante quando a gente pensa em ESG. Né? E queria te agradecer e deixar para você suas palavras finais. Imagina, Tati, para mim é um grande prazer estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã, torço muito por você, pela Vitude total. E foi um prazer conhecer a Grazi também. Muito obrigada, o evento está demais, eu estou acompanhando. Parabéns aí a toda a produção, a todo mundo que está planejando e executando esse evento. Boa. Obrigada, Carol. Beijo para todo mundo que está assistindo e mais tarde tem mais.